A Mariana falou aqui no chat que pode seguir aquela ordem. Então, vamos lá. Se for seguir aquela ordem, a gente teria a fala dos professores primeiro e, por fim, a fala do Jordão. Aí a gente abre, gente, para alguns comentários, dúvidas, para o pessoal do chat. Pode ser? Claro. Vocês têm de 10 a 15 minutos para fazer a apresentação de vocês. Tiele, tu pode me ajudar aqui no controle do tempo das apresentações? Aí, quando faltar Tudo bem, professor. uns 3 minutinhos, avisar para o pessoal que está faltando esse tempo, pode ser? Eu aviso com áudio ou posso... Eu aviso com áudio mesmo, né? Pode avisar com áudio, porque eles não vão conseguir ver o chat, né? Provavelmente. Né? Tudo bem. Ok. Então, vamos lá, gente. Aí a professora Daniele apresentando mecanismos. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada a todos. Bom dia a todos vocês. Vou, então, começar fazendo a apresentação do que aconteceu, né? De como é que foi mecanismos nesse período de 2021.1. Então, eu vou botar aqui, deixa eu botar aqui minha apresentação aqui. Um momentinho. Estou compartilhando com vocês? Sim, agora está compartilhando. Todo mundo está vendo direitinho? Então tá. Posso começar? Pode começar. Professora, se você puder aumentar um pouquinho. Aumentar? A tela. Mas eu estou tipo naquele modo apresentação. Como é que eu... Porque para mim aparece... Não aparece como apresentação. Não está como apresentação para todo mundo? Não. Dani, você pediu para colocar como tela cheia? Como janela ou como tela cheia? Não, botei acho que era uma janela, né? Tenta ver aqui no final Tenta ver aqui no final do teu slide também, você pode aumentar só o tamanho da visualização aqui do lado direito, né? Pode ser que ajude. Aí de projetar? Parou. Se eu botar a tela inteira, não vai. Não é a tela inteira, né? É uma guia mesmo. Não, uma guia não. É uma janela. Pode colocar a tela toda. Eu acho que a visualização até melhora, Dani. Mas aí vai tudo? Não. Peraí. Aqui no Meet você pode colocar só a guia. Isso. E lá no PowerPoint que você coloca, professora, como apresentação. Vamos ver. Eu tentei colorir. Acho que não foi. Foi ou não? Continua a mesma coisa? Está apresentando para a gente só as letras que estão um pouquinho miúdas. Eu vou falando, tá? Ok. Não sei como eu vou fazer para aumentar isso, mas eu vou falar o que está escrito. Então, bom, mecanismos, então, né, é uma disciplina, né, com 4 unidades integradas, né, unidade de microbiologia, parasitologia, patologia e imunologia. E eu vou começar falando de como que a gente fez as avaliações integradas da disciplina. Então, os instrumentos de avaliação integrada, né, foram provas, né, que são baseadas em casos clínicos, né, com perguntas de todas as unidades curriculares, essas 4 que eu falei, e aí fica a critério do professor, podem ser perguntas objetivas ou dissertativas, né, e esse período foram mescladas, né, algumas objetivas, algumas dissertativas, né,
E, em sua maioria das vezes, pela plataforma AVA1. Eu botei em sua maioria das vezes porque nós tivemos, né, a ideia era fazer sempre pela plataforma AVA1, né, sempre via plataforma, as provas integradas, entretanto, nós tivemos alguns problemas de estabilidade com a plataforma, essa é, inclusive, um dos pontos negativos que praticamente todos os professores colocaram, né, sobre o que aconteceu nesse período. Além disso, também fizemos os seminários integrados, né, que é tipo a discussão de caso clínico, né, que a gente sempre teve desde a forma presencial, mas que a gente adaptou para o remoto em forma de seminários integrados e que no final de cada bloco, né, assim também como as provas integradas, também aconteceu no final de cada bloco da disciplina, e também baseados em casos clínicos, e os alunos faziam as apresentações desses casos clínicos, tá? Então, essas foram as formas, né, que nós avaliamos de forma integrada a disciplina. Bom, os pontos positivos. Tivemos uma participação ativa, né, e bastante dedicação dos alunos nas apresentações de seminários integrados, né, eles se empenharam bastante em fazer apresentações muito boas, pesquisaram, né, estudaram, dava para ver, tá? E o desempenho da turma, de maneira geral, foi muito bom, tá? E os pontos negativos? Primeiro, né, problemas na instabilidade da plataforma AVA1, principalmente em dias de prova, né, que causava bastante estresse, ansiedade, tanto nos alunos quanto nos professores, para tentar resolver a situação, né? E também, alguns professores apontaram, né, que pegaram alunos copiando e colando as respostas nas perguntas das provas integradas. Então, isso, né, nas respostas das questões dissertativas, né, e isso foi uma questão bastante chata, né, que aconteceu e que a gente pode trazer, então, talvez uma reflexão sobre esses métodos de avaliação, né, para a gente tentar melhorar. E aí, então, isso que eu acabei de falar, foram as avaliações integradas da disciplina. Mas nós tivemos as avaliações específicas de cada unidade. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, começando pela unidade curricular de patologia, né? Então, os instrumentos que foram utilizados para as avaliações específicas de patologia foram avaliações teóricas com questões objetivas e discursivas. Também na unidade, houve encontros síncronos para discussão de lâminas didáticas de patologia, né, do laboratório de patologia, que foram previamente fotografadas. Dani, desculpa te interromper, mas você tentou passar o slide? Porque para a gente não está passando. A gente está só no primeiro. Não passou? Não. Desculpa te interromper, mas é que eu percebi. Nada. Não sei por quê. Você colocou no modo de apresentação do PowerPoint, tela cheia? Porque para a gente está aparecendo quando a gente está trabalhando no PowerPoint. Agora passou. Agora passou. Mas então, quando eu coloco no tela cheia... Foi para tela cheia? Eu estou colocando, não sei por que não vai. Agora foi para a gente, Dani, agora passou. Tela cheia? Não está tela cheia, mas passou para o segundo slide, que é a parte de pato. Mas agora foi para tela cheia? Não. Não. Eu não sei por quê, porque eu boto aqui, não, mas está dando para ver. Tela cheia, para mim está tela cheia, mas... Não, mas tá bom para todo mundo, não tá, gente? Tá dando para ver claramente o que está escrito, tá bom. A questão é só se está passando ou não. Agora passou para o segundo slide, que é a parte de pato. Bom, vai. Então, voltando então, já que vocês não estavam vendo o slide, né? Então, como em patologia, os instrumentos de avaliação específica foram avaliações teóricas, com questões objetivas e discursivas. Também houve encontros síncronos para a discussão de lâminas didáticas do laboratório de patologia, que foram previamente fotografadas, né? As chamadas aulas práticas adaptadas, né? Além de discussão sobre o conteúdo teórico que foi ministrado em aulas gravadas. A unidade também disponibilizou links de artigos científicos, como leitura complementar, e 2 monitoras, né, de patologia para auxílio. Os pontos positivos de patologia.
2021.1, na patologia, né, no curso da medicina, foi um período leve, de muita presença dos alunos. Nos encontros síncronos, a adesão era de quase 100% dos alunos, com bastante participação. A professora colocou que o mecanismo, de uma forma geral, transcorreu sem intercorrências, com muito diálogo e transparência entre alunos e professores. E os alunos surpreenderam positivamente com a dedicação e principalmente em relação à apresentação dos seminários integrados, mostrando muito estudo e pesquisa. Nos pontos negativos, né, a disciplina, então, tem uma carga horária alta, então é sempre desafiador motivar o aluno no decorrer do semestre, né? Nunca sabemos se as aulas estão sendo bem compreendidas, pois a relação virtual dificulta um pouco essa troca de saberes, né, quando a gente compara com o presencial. E a instabilidade de internet e da plataforma foram situações que trouxeram alguns estresses, mas que a professora coloca que não foram tão frequentes nesse período. Se eu passar, então, essas foram as observações de patologia. Eu passei aqui para microbiologia. Vocês estão vendo ou eu tenho que sair desse modo e passar? Não estamos vendo. Não estamos vendo, né? Agora Agora foi, vocês viram? professor. Não sei. Agora sim. Como é que eu posso botar de outra maneira para apresentar? Vocês estão vendo a apresentação ou não? Mas dá para ver, Daniela. Tá bom. Dá para ver. Então, vamos lá. Na unidade curricular de microbiologia, os instrumentos de avaliação específica foram provas, que eram feitas em trios, nas quais os alunos respondiam a questões referentes a casos clínicos de microbiologia, né, em que tinham que fazer uma análise das metodologias de diagnóstico, de tratamento, sinais e sintomas apresentados pelo paciente, além de também profilaxia da doença, epidemiologia, isso correlacionando com o que os alunos haviam aprendido nas aulas, né? Sendo que cada trio, né, cada grupo, né, que era composto por 3 pessoas, responderia a 2 casos clínicos contemplando doenças distintas umas dos outros grupos. Além disso, também foi proposta uma atividade prática, utilizando materiais alternativos, lúdicos, como massinha, para a construção de modelos com formas e ultraestrutura de células bacterianas de interesse humano, incluindo algumas estruturas e principais moléculas. Então, isso foi feito com base num roteiro fornecido aos alunos, né, onde foram solicitadas conexões no material produzido com suas funções e conexões com estratégias de virulência bacteriana, com o mecanismo geral de ação dos antimicrobianos e as vacinas atualmente disponíveis no calendário vacinal do SUS e no sistema privado. Então, dessa forma, né, podemos estabelecer uma correlação entre os conteúdos ministrados nas aulas teóricas e a atividade prática proposta, né, e estimulamos a pesquisa e produção do material pelos discentes. Quais foram os pontos positivos? Então, a gente viu bastante dedicação... Oi. Sou eu, Tiele. Faltam 2 minutos. Ih, Jesus, peraí. Tem que ir mais rápido, então. Peraí, me dá um pouquinho mais, porque eu parei várias vezes por causa dos problemas. Eu dei uma descontada, mas mecanismo tem mais disciplinas, né? Acho que podia entender um pouquinho mais. Não, tá bom. Acho que podia ir para uns 12 minutos, né, professora? Sim, pode ser. Até porque a gente teve um problema no começo, né? Tá bom, obrigada. Então, os pontos positivos. Dedicação dos discentes nas avaliações específicas, tá? A gente viu bastante dedicação, extrema dedicação dos alunos na confecção do material referente às atividades práticas, né, nesses modelos, né? Foi bem legal ver a dedicação deles. E na busca das informações solicitadas, né? E, assim, os materiais ficaram de grande qualidade visual, né, em termos de conteúdo. Os pontos negativos como a gente está com essa questão remota, né? A gente tem uma dificuldade maior na avaliação dos alunos, de avaliar de forma mais precisa, né? Entender realmente o que eles aprenderam ou não, né? E tivemos também uma baixa participação dos alunos nas aulas síncronas de dúvidas que nós fizemos, né? Além da estabilidade da plataforma AVA1. Então, de maneira geral, todas as avaliações, né, apresentaram resultados satisfatórios que acreditamos ter promovido a interação e o debate, né, da matéria que foi dada, né, que a matéria que foi ministrada entre os alunos. Então, terminando microbiologia, a próxima unidade curricular é parasitologia,
Em parasitologia, os instrumentos de avaliação específica utilizados foram mapa mental e análise de relatos de casos clínicos, tá? Os pontos positivos e as Dani, não passou o slide. Eu esqueço que eu tenho que botar. Agora foi 2, volta 1. Parasita, foi, ok. Então, os instrumentos de avaliação específicas foram mapa mental em parasitologia e análise de relatos de casos clínicos, tá? Os pontos positivos e vantagens, né, que como as aulas da forma remota podem ser liberadas com antecedência, né, na plataforma, isso leva a uma melhor organização tanto da unidade, né, da disciplina, para o estudante poder, então, se organizar e aplicar sua própria metodologia e dinâmica de estudo, tá? E o semestre transcorreu sem um transtorno, o semestre. Os pontos negativos e as limitações, mais uma vez, tem a ver com a estabilidade da plataforma, principalmente nos dias de prova, né? No caso aqui, a professora colocou de prova integrada. A ausência das práticas, né, das práticas presenciais, mesmo sendo possível adaptar para o remoto, né, mas né, que existe sempre uma perda, né, então a professora colocou isso como uma limitação, né, do momento remoto que a gente viveu em 2021.1. E outras observações que a professora também colocou, que apesar de poucos encontros síncronos, a turma sempre manteve diálogo para sanar as dúvidas e demonstrou bastante dedicação nas atividades, tá? Então, essas foram as observações de parasitologia. E aí, eu agora vou passar para a última unidade curricular de mecanismos, que é a imunologia. Então, o professor de imunologia colocou que, então, as aulas teóricas, elas foram 25 aulas remotas, né, síncronas, né? Pela professora. Não passou, já sei, esqueci. Foi? Foi sim. Foi sim. Então, voltando. Então, imunologia, o professor colocou, né, que as aulas teóricas, então, foram 25 aulas remotas, síncronas, pela plataforma Google Meet. As atividades práticas de imunologia foram podcasts, mapas mentais, discussão de artigos, discussão de casos clínicos. Os instrumentos de avaliação de imunologia foram avaliações discursivas feitas e respondidas na plataforma AVA1, de forma síncrona, além de questões formuladas dentro do contexto da disciplina, incluindo todas as unidades curriculares, mesmo em atividades específicas de imunologia, tá? O aproveitamento dos alunos. Ele colocou que a média de notas da turma foi de 7,6 nas atividades específicas, práticas e integradas de imunologia. Os alunos apresentaram de forma clara o entendimento da unidade curricular e das correlações com as demais unidades componentes da disciplina, com desenvolvimento contínuo ao longo do semestre. Nesse contexto, o professor ressaltou, né, a discussão integrada de casos clínicos, especialmente a do final do período, como bastante positiva. As dificuldades, né, as limitações, as dificuldades enfrentadas. Mais uma vez, a estabilidade da plataforma, principalmente nos dias de avaliação, né? Dificuldade do manejo adequado do tempo em relação à disciplina e às outras atividades do trabalho remoto, /presencial. Dificuldade em incluir as atividades práticas devido ao cúmulo de atividades, né? Muitas atividades, né? Apenas o podcast e a discussão de casos clínicos foram propostos aos alunos em 2021.1, por essa dificuldade, né, de incluir as atividades práticas, né, um período também, calendário reduzido, né, que a gente vem tendo, então isso também dificulta. E essas foram as observações de imunologia. Então, de maneira geral, eu vou interromper aqui o compartilhamento, falei, né, em linhas gerais, como é que foi como é que o mecanismos, né, se organizou e como é que as impressões dos professores, né, e os instrumentos utilizados nesse período de 2021.1. Obrigada a todos e qualquer coisa que quiser, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, estou aqui. Muito obrigada, viu, Daniele, por sua apresentação. Desculpa os meus problemas aqui de não conseguir apresentar direito, gente. Eu tentei. Tudo bem, acontece, né? Esse meio virtual sempre acontece. Luiz levantou a mão.
Na realidade, assim, eu queria passar alguns informes para continuar a conversa. Tenho feito isso, algumas pessoas já ouviram o meu informe, mas, assim, como tem pessoas novas, acho importante estar reforçando. Então, primeiro, hoje é a segunda edição da avaliação, né? A avaliação hoje é um evento de avaliação das disciplinas, né? Logicamente que essa avaliação não só da disciplina, mas o plano de ensino, o processo de trabalho desenvolvido durante o semestre, hoje é esse momento, mas isso daí não é só hoje, né? Você tem que fazer isso constantemente, né? Isso no cotidiano da turma, no cotidiano junto com a disciplina e no cotidiano da comissão do 1º ao 4º. E aí, como a atividade do 1º ao 4º, que vai ser agora a próxima, dia 2 de dezembro, a gente tem já um ponto para discutir o 4º período, que saiu uma normativa, uma resolução do Conselho Universitário na semana passada, que a partir de hoje, a 3 de novembro, as atividades presenciais, tanto do docente quanto do técnico, é obrigatório. O retorno é obrigatório, logicamente, aqueles maiores de 60 anos, com comorbidade ou com dependentes em casa, crianças ou idosos, esses daí podem continuar na atividade remota. Mas os demais teriam que estar retornando. Logicamente que isso saiu, mas assim, o como fazer, isso vai depender de cada curso. Então, a gente tem as disciplinas, a gente sabe que tem disciplinas que tem professores que já não estão morando em Macaé, que tiveram que se deslocar para próximo da família, tem discentes que não estão morando em Macaé, tem várias outras variáveis que eu não vou citar aqui, mas tem muitas variáveis, né? Então, a gente vai ter que pensar sobre isso, do que é viável, né? Se voltar só à prática, ou voltar à prática e à teórica, ou não voltar nenhuma das duas, continuar remotamente nesse semestre. Então, isso porque há um entendimento tanto da reitoria quanto da decania que não vai dar para voltar todas as disciplinas, atividade remota e teórica. Isso está claro. Mas a gente vai ter que avaliar o que é viável para cada uma dessas disciplinas. Então, nesse dia, no dia 2 de dezembro, a gente vai estar fazendo essa conversa. Logicamente que essa conversa já pode ser iniciada. Eu estou falando para a gente tentar definir alguma coisa no dia 2 de dezembro. Como no semestre passado, as disciplinas que garantiram a atividade presencial só começou no final do semestre. Então, isso também a gente já teve essa experiência no semestre passado, que foi possível fazer, por exemplo, se a gente retornar só às práticas. Então, a gente ainda tem um tempo para planejar isso. Então, isso é possível. Logicamente que não vão abrir mão também, que aconteceu com o pessoal do M3 e do 5º ao 8º, que tem um termo que o aluno vai ter que assinar, se comprometendo de utilizar as medidas de segurança e o uso de EPI, que o EPI vai ser fornecido pela universidade, isso aí já está garantido. Mas isso que eu queria já destacar para que vocês começassem a refletir sobre isso. Isso a gente vai ter que pensar, porque isso já é uma demanda feita pelo Conselho Universitário, então a gente vai ter que olhar para isso, não vai ter como fugir disso. Então, isso é importante, e até porque a pandemia está diminuindo, então a gente tem que estar pensando como que a gente vai estar retornando a essas atividades. Então, isso acho que é um ponto. Um outro ponto, em relação à conferência de abertura do semestre, que inicialmente seria da medicina, há um pedido da decania para ampliar para os outros cursos, que a gente vai fazer uma conferência no dia 16 à tarde, de 2 às 4, em que vai ter uma conferência que vai ter a Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz, que ela vai trazer as questões não só da pandemia, mas também as questões do que a pandemia trouxe de reflexão sobre humanidade. Não, a presença vai ser para o aluno ainda é facultativo, para o docente, para o técnico que não é mais, só se ele estiver nessas categorias que podem ficar na atividade remota. Logicamente, isso a gente vai ter que avaliar em cada disciplina, tá, Mariana? Isso aí vai variar muito. A gente sabe que tem quantitativo de docente, tem a questão do local onde vai fazer a prática, se a teoria vai ser possível ou não. Então, tem muitas variáveis que a gente vai ter que conversar. Talvez até a coordenação junto com a disciplina individualmente, uma coisa que eu já estou fazendo com o pessoal da anatomia, como o pessoal também da Biosal 3. Então, eu tenho feito essas conversas também para tirar algumas dúvidas.
Mas voltando, no dia 16, a gente vai estar, a Margarete Dalcoma, que traz essa discussão do que a Covid trouxe de humanidade até para a medicina, e também reflexões de formas de operar a medicina e também formas de aprender a medicina. Mudou um pouco a questão da pandemia, e quem vai mediar essa conversa desse encontro vai ser o Emerson Merri. Então, de 2 às 4, no dia 16, todos vão estar liberados, discentes e docentes, para essa atividade da conferência, que vai ser transmitida via YouTube. Isso. Na realidade, eu tenho conversado com a Célia, né? A gente pode marcar uma conversa específica com o mecanismo. Eu sei que é um mundo vasto de professores do mecanismo, então, assim, a gente vai estar conversando. Embora essa conversa da Célia, ficou confuso. Eu acho que vai ser as duas, vai ser todo básico. Na realidade, é todo básico. Eu estou trocando. Na realidade, essa reunião não vai ser só com o pessoal do 3, não. Vai ser todo básico, porque a gente tem que discutir questões do básico, que tem particularidade no ambulatório, da anatomia, da histologia e outras disciplinas. Então, a gente vai estar conversando, provavelmente, no início da próxima semana. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? O que foi? Não entendi o que está colocado no chat. Quem falou? Quem colocou? A Mariana colocou, sério, menos um dia de aula é para liberar os alunos a partir das 14, certo? Dia 16/11. Isso mesmo. Mas vai ter um aprendizado muito grande. Vão ser 2 feras do cuidado falando sobre cuidado, né? E propedêuticos tem tudo a ver com cuidado, né? Eu acho que só para complementar, como a professora Gisele falou, a microbiologia, né, está se planejando e articulando para essa volta das aulas práticas, mas mecanismos de maneira geral né? Parasita, pato também. A gente vem conversando e está se articulando. Então, essa reunião, né, do básico, né, com a coordenação da medicina vai ser vai ser muito boa para isso, né, para a gente esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas, né? Claro. Ok. É isso. E assim, só complementando o que a Dani falou, acho que também a gente precisa mesmo ter essa conversa em comum, do básico com a coordenação, porque talvez a gente precise, para viabilizar a prática, talvez uma flexibilidade no horário, né, Luiz? Assim, algumas trocas por causa da questão do número de alunos, que, graças a Deus, melhorou muito, né, com a reavaliação. A gente passou de 5 para 10, mais o professor dentro do laboratório de micro, né? Mas, mesmo assim, a gente vai ter que replicar as práticas. Então, de repente, para viabilizar uma prática de qualidade, talvez a gente precise de uma flexibilidade, e aí a coordenação, mas isso a gente já vai articular com a coordenação do básico, e depois isso facilita. E, se for necessário ou interessante, um de nós também pode participar dessa reunião por causa das peculiaridades do laboratório, mas aí a gente fica à disposição se a coordenação do básico e do curso de medicina acharem que é importante, porque, de repente, a coordenação não tem tanta intimidade com a questão da estrutura e do próprio funcionamento. A gente está à disposição, né, Dani? Qualquer um de nós, eu, Dani e Fernanda, que a gente, especificamente em relação à microbiologia. Sim. Eu acho que a gente vai disparar essa conversa na próxima semana, se eu não me engano, vai ser segunda ou terça, né? A Célia está para agendar com vocês, e aí eu vou estar participando. Essa semana eu já vou ter uma reunião com o pessoal do anatômico, especificamente, que a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver lá do anatômico. Então, é isso. A gente está no processo, né? E vamos conversar. Até porque tem uma coisa que eu aprendi na pandemia, é que não dá para deixar, não tem uma coisa determinada, né? A gente tem que reavaliar constantemente o nosso processo de trabalho. Então, é isso, tem que conversar. Mariana parece que estava com problema no áudio, mas já resolveu, né, Mariana? Professor, tem um comentário do Orlando aqui. Qual é o comentário? Que eu não acompanho o chat, eu não dou conta. Ele disse que acha importante também expor o quanto antes para os discentes as datas e os horários das práticas, por todas as questões de deslocamento. Claro, mas a gente vai conversar detalhadamente isso na comissão do ciclo do 1º ao 4º, né, que a gente vai ter no dia 2 de dezembro. Então, a gente vai discutir claramente isso, até porque a gente sabe que tem particularidades, né?
E a coordenação está disponível também para vocês conversarem. Se vocês quiserem conversar, a gente pode agendar também uma conversa, né? Isso daí não é um problema. Tá? Logicamente, a gente vai ter que ver as agendas, mas fora isso, não é um problema. Luiz, eu tenho uma dúvida, porque o nosso calendário estava para começar agora, né? Isso. E aí, com todas essas mudanças, como é que fica nosso calendário? Não, o calendário se mantém, né? As atividades programadas começam, e aí a gente vai replanejando no decorrer do semestre. Vai ser isso. Entendeu? Eu acho que uma coisa importante agora os meninos que estão aqui, eles já não vão fazer parte da dinâmica de mecanismos, né? Mas assim, se tiver algum dos alunos que vai participar, eu não sei. Mas é claro que a gente não vai colocar uma atividade prática, liberar um cronograma para na semana seguinte os alunos estarem presentes. O corpo docente, a coordenação, toda a instituição está ciente de todos os deslocamentos, e eu estou nessa dinâmica também. A gente está estudando a viabilidade de adiar o início da prática para viabilizar que, obviamente, todos possamos estar presentes para fazer o trabalho de qualidade, né? Todo mundo, a prática, ela não é um anseio só dos discentes, a gente também gosta, né, Dani? É um momento em que a gente põe a mão na massa, que é uma coisa mais leve, todos os retornos que a gente tem em todos os períodos, ele é positivo em relação à atividade prática, que os alunos gostam. Já vou finalizar, Mariana. É só isso, para vocês terem, assim, ciência de que a gente está consciente dessa necessidade de dar um tempo para que depois que a gente programe, veja o que vai fazer, organizar, a gente vai dar um tempo para todo mundo poder estar lá, né? Poder estar presente. Não adianta nada a gente colocar no papel e não ter condição de estarmos lá. Então, boa discussão para vocês. Eu estou circulando, estou aqui e lá, eu estou pulando das salas para acompanhar um pouco. Logicamente, depois eu vou estar vendo no YouTube todo o processo. Depois a gente vai disponibilizar todas essas discussões no YouTube. Então, até mais, pessoal. Daqui a pouco eu volto aqui. Tchau, Luiz. Obrigada. Ok, Luiz, obrigada. A Lilian está com problema no áudio. Tchau, Luiz. Obrigada. A Lilian colocou aqui, estou com problema no áudio também. É importante ter em mente essa transição que deve ser conversada com todos os envolvidos. É bem importante isso, Lilian. Gente, a gente retoma aqui as apresentações. E aí, a próxima pessoa a apresentar é a professora Paula, da Farmacologia Geral. Pode ser, Paula? Sim. Pronto, então vamos lá. E aí, ao final das discussões, gente, ao final das apresentações, a gente pode abrir para as discussões, e se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito dos informes, eu posso pedir para o Luiz voltar para a sala e a gente continua esse bate-papo, tá? Tá aparecendo aí, gente? Está aparecendo sim, Paula. Sim, Está aparecendo. Tá. Então, a minha disciplina desse período, ela também foi bem tranquila, né, com a participação dos alunos. Ela ocorria na quinta-feira à tarde. Então, ela tem uma carga horária de 60 horas, essa turma tinha 29 alunos, né, e no início já passei algumas regras da disciplina, pedi para que eles assinassem aquele termo do ensino remoto do FRJ, né, porque depois eles fizeram um trabalho que tinha um vídeo que aparecia, alguns grupos colocaram o rostinho deles, e aí eu compartilhei também com toda a turma para que todos tivessem acesso aos trabalhos, tá? Então, eu disponibilizei aqui o cronograma para eles, né, que consistia em aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas, principalmente para apresentar a disciplina, aulas de tirar dúvidas, a cada aula, a cada tema, né, foram adicionados estudos dirigidos. Esses estudos dirigidos continham casos clínicos e questões mais simples, e eles tinham disponíveis 2 monitores semanalmente para tirarem as dúvidas. Mas, mesmo assim, eu ainda marcava, né, ao final daquele bloco,
uma aula específica comigo só para tirar as dúvidas das aulas assíncronas, tá? A gente teve, então, 2 provas, né, de avaliação e também um seminário, que era uma gravação de um vídeo. Então, aqui eu disponibilizava todas as aulas de acordo com a data, né? Eu procurei disponibilizar com bastante antecedência as aulas para que os alunos, né, que já tivessem mais organizados nos estudos pudessem antecipar os seus estudos, né? Então, eu dividia essas aulas em partes menores para ficar mais fácil o entendimento e cada aula, então, tinha esse estudo dirigido. Então, cada prova valia 4 pontos e o trabalho em grupo, que era uma gravação de um vídeo, em torno de 15 minutos, que valiam 2 pontos. Essa turma foi dividida em 4 grupos, né? E a cada turma eu tenho tentado modificar os assuntos, mas são assuntos que estão dentro do cronograma, né? Mecanismos e classificações da dor, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doença do refluxo gastroesofágico, ciclo menstrual e tensão pré-menstrual, que foram assuntos abordados na farmacologia que era importante eles terem esse conhecimento. Então, eles apresentaram toda a fisiopatologia ou fisiologia, né, no caso aqui da dor e do ciclo menstrual, e trouxeram também tratamentos não farmacológicos, eles capricharam bastante nos vídeos, foram ótimos, a qualidade excelente desses vídeos que eles construíram. As provas tinham questões, faltou um B aqui, objetivas e discursivas, né? E dentro dessas provas tinham casos clínicos, onde eles tinham a farmacologia inserida, e aí as perguntas mais relacionadas exatamente com a farmacologia, obviamente. E aí, ao final da disciplina, eu sempre passo um questionário de avaliação da disciplina, eu mantive o mesmo perfil de pergunta dos outros semestres, né? Esse questionário é anônimo, e dos 29 alunos, apenas 15 responderam o questionário. E aqui, perguntando o que eles tinham achado da organização da disciplina, né? 93 achou ótima, e só que uma parcela achou boa. Em relação ao conteúdo ministrado, 66% achou ótima e 33% achou bom, né? Desculpa. Em relação ao aprendizado, 26% achou ótimo, 53% achou bom e 20% regular, né? Alguns alunos, eles até justificam por ser regular, por conta do cansaço, do ensino à distância, por ser um período realmente muito cansativo, com muita matéria. E em relação às formas de avaliação, 86% achou ótima e 13% acharam as avaliações boas. E no final, eu deixo uma questão em aberto, né? Continua sendo aqui anônimo, para que eles fizessem alguma sugestão, ou crítica, ou elogio para a disciplina, né? Então, aí acho que eu não preciso ler todos, mas o pessoal gostou, achou bem organizado, que a qualidade das aulas estava excelente, que os encontros síncronos foram importantes para tirarem as dúvidas, o seminário também foi legal. Aqui teve uma sugestão de colocar o estudo dirigido para todos os conteúdos, porque eu acho que umas 2 ou 3 aulas do final, acabou que eu não tive tempo de fazer o estudo dirigido, porque eu fiquei esperando os monitores me auxiliarem, e acabou que eles atrasaram nessa tarefa, mas, enfim, esse semestre já estou me organizando para deixar tudo certinho. Eu achei esse comentário interessante, porque eles falaram que aproximou os alunos da clínica, e, inclusive, né, a disciplina foi bastante citada nas discussões de casos clínicos de outra matéria, aí eu imagino que tenha sido propedêutica, né? Dizendo que a matéria foi a mais organizada do período, enfim. A matéria foi leve, organizada.
aqui dizendo que a prova era condizente com o conteúdo passado, o tamanho das questões também, a correção da prova era justa, e imediatamente após o término da prova, eu fazia a revisão, né, da prova com eles, e aí eles já tinham a possibilidade de tirar todas as dúvidas com relação à prova naquele momento imediato. E mesmo depois que eu liberei a nota, eu disponibilizei um dia específico para fazer a revisão de prova individual, né, a correção, quem tinha ainda dúvida da nota, tá? Aqui mais ou menos a mesma coisa, realmente impressionou a organização e dizendo que teve um espaço aberto para as dúvidas e a flexibilidade. Acho que foi isso. Aqui... Tá. Desculpa, esse aqui foi do semestre passado, eu esqueci de apagar. Mas foi mais ou menos isso, né? Eu acho que os alunos tiveram um ótimo aproveitamento na disciplina, então, já frisando, né, quem está aqui da M3, vai ver que, apesar de ter um nome de farmacologia geral, é uma disciplina que ela não tem só conteúdo de farmacologia geral, isso é mais... bem nas primeiras aulas, né, uma disciplina que traz toda a parte clínica, vocês viram até pelos conteúdos, né, que já trabalha os sistemas, sistema nervoso autônomo, digestório, enfim, anestésicos locais, não tem como não falar de clínica nessas aulas tão importantes, toda a parte de anticoncepcionais, ocitóxicos, tocolíticos, então, é só uma questão de nomenclatura de ser farmacologia geral, mas a clínica já está totalmente envolvida, né? Tinha casos clínicos tanto nas provas quanto nos estudos dirigidos. Eu acho que é isso. É uma disciplina mais curtinha comparada a mecanismos, né? Bem menor, né, Paula? Paula? Dúvida? A gente pode fazer o seguinte, Paula, o pessoal faz os comentários no chat e aí a gente pega as questões e joga no final, pode ser? Pode sim. Pronto. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, vocês podem colocando no chat, que ao final a gente abre para discussão, para dar tempo todo mundo apresentar. Muito obrigada, viu, Paula? De nada. Vamos agora para a propedêutica com a professora Mariana Arueira. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, Mariana. Sim, professora. Ah, obrigada. Vocês veem também a apresentação? Sim. Tá ótimo. Bom dia. Vamos falar aqui como é que foi o semestre passado e o que a gente pode fazer aí para o novo semestre. Eu sei que tem aluno aqui da M3 que ainda não passou pela disciplina, só para recapitular, a disciplina de propedêutica. Eu sou a professora Mariana, sou professora responsável pela disciplina, e essa disciplina, ela tem algumas metodologias, né? A gente tem aulas expositivas de bioética, anamnese e das síndromes clínicas. A gente tem a metodologia que é mista, né? Tem uma aula expositiva, mas também tem participação, metodologia ativa de relação médico-paciente, com a colaboração da saúde mental, a Alessandra e o Ramon. A gente tem a atividade de tutoria, onde a gente retorna as anamneses corrigidas, e a gente tem alguns temas que a gente trabalha especificamente na tutoria, os alunos apresentam e a gente faz uma discussão, e a gente tem tentado dar essa ênfase em raciocínio clínico e registro. Depois eu vou comentar rapidinho como é que foi isso esse semestre. E em termos de avaliação, a gente tem um portfólio, que tem um mínimo de 10 anamneses, a gente faz a média dessas anamneses. A gente tem uma nota de conceito, que é dada pelo tutor, né, quando a gente fica em grupo pequeno. A gente tem uma nota de uma atividade da relação médico-paciente, a gente tem uma prova teórica. Não teve prática, não teve prova final, a nota de aprovação era 5, e aí os pesos, a gente fez uma correção do semestre anterior para esse, e aí o peso de relação médico-paciente passou a ser 1, o de conceito e portfólio, a média deles passou a ser 4,5, e a prova final 4,5. E eu acho que isso funcionou bem, esses pesos, tá? A gente não deve mudar isso para esse semestre. Os desafios que a gente enfrentou nesse semestre que passou foi o modelo remoto, que a gente está enfrentando já há alguns semestres. A gente adaptou a disciplina, em vez de escolher na beira de leito a anamnese, a gente escolhe com voluntário,
o que tem funcionado, mas não é o ideal, porque existe uma menor complexidade dos casos, já que esses casos, muitas vezes, são todos contados retroativamente, e existe uma menor exposição a realidades diferentes do convívio do aluno, porque como eles convidam o voluntário, geralmente são pessoas do círculo social dele, né? Então, os alunos perdem essa diversidade de colher com pacientes do SUS, de outros meios socioeconômicos, vamos dizer assim, e culturais também. A gente teve um aluno com necessidades especiais. Isso daqui foi um pouco problemático, porque a gente já teve 2 semestres com um aluno com necessidades especiais, só que as necessidades especiais mudaram um pouco, as demandas mudaram, porque no primeiro semestre que a gente teve esse aluno com necessidades especiais, a gente não funcionava a aula gravada, não era para a gente gravar a aula, e aí no meio do semestre passado passou a se ter essa exigência por parte deles de que a gente gravasse as aulas. Isso foi bastante complicado, porque juntou com o problema do Meet. A gente teve o problema do Meet, que vários professores não tinham registro aqui no G Suite da UFRJ, então não conseguiam fazer por mais de 1 hora a reunião e não conseguiam gravar, e isso demorou um tempo para ser resolvido. Então, houve aqui alguns problemas em relação a isso. Também houve um menor número de monitores, embora as monitoras fossem todas excelentes e super participativas, elas deram conta do recado muito bem. E houve um probleminha de troca de docente, né, que não é o ideal, mas não chegou a prejudicar, eu acho, o semestre. A gente teve um professor substituto que ficou 1 mês durante a disciplina, mas logo depois houve uma superposição e a gente não chegou a ficar sem professor, né? Então, a gente manteve o quadro docente completo, isso foi um aspecto positivo, e a gente teve uma turma pequena, né, 32 alunos, que permitiu grupos pequenos de tutoria, inclusive um menor ainda para atender o aluno com necessidades especiais. Aqui a gente passa, no final do semestre, um questionário de avaliação, é anônimo, tá? A gente teve uma participação que eu acho baixa, menos de 50% dos alunos, e aí aqui a gente avalia, nesse primeiro gráfico, se ele acha que o desenvolvimento das habilidades de elaboração de anamnese e introdução ao raciocínio clínico foram satisfatórias, e a gente tem, quanto maior a nota, melhor, né? Então, a gente teve pessoas com 5, dando 4, dando 3. Quando a gente pergunta, você se sente capacitado a fazer uma impressão diagnóstica? A gente vê aqui que tem um pessoal no 2, né? E aí a gente está tentando ver, uma das adaptações que a gente vai tentar fazer aqui é trabalhar mais essa questão da impressão diagnóstica. A gente deve introduzir uma segunda aula sobre isso e a orientação dos tutores de reforçar como é que é feita uma elaboração de impressão diagnóstica e hipótese diagnóstica. Em relação à anamnese, bastante satisfatório, aqui a gente tem um bom grupo, né, entre 4 e 5. E aqui sobre a organização da disciplina. A gente teve alguns probleminhas de organização da disciplina que eu acho que não afetaram. Um deles foi aquela mudança do Meet, que não permitia o número ilimitado de horas, então isso foi chato, porque algumas aulas tiveram mais de um link, e é sempre chato ter que ficar trocando de sala. A gente também tem um outro problema de organização, que nem todos os professores, e no semestre passado que a gente trabalhava com os intérpretes, a gente não conseguiu a adesão completa desses profissionais no Classroom, que era onde a gente centralizava as nossas comunicações. Então, houve alguns problemas de comunicação aqui entre a equipe, mas é bastante difícil resolver com tantos professores, sendo que alguns deles têm resistência de entrar no Meet, por exemplo, no Classroom. E isso torna difícil a divulgação dos links e essa coordenação. Mas eu acho que não prejudicou, os alunos não chegaram a ficar sem aula, e é uma coisa que, enfim, a gente está tentando convencer. A gente não vai mais trabalhar com os intérpretes de Libras esse semestre, não temos um aluno especial, mas, de novo, a gente está tentando convencer os professores todos a usarem o Meet como uma ferramenta, como o Classroom, como uma ferramenta conjunta aí para a equipe. As avaliações dos discentes sobre as partes, né, da nossa disciplina, eles consideraram bastante satisfatória a atividade de relação médico-paciente, a grande maioria aqui entre 4 e 5. Em relação às tutorias, a gente tem também uma boa avaliação. Aqui é a frequência da monitoria. A monitoria recebeu muitos elogios, aliás, relação médico-paciente também recebeu muitos elogios.
Aqui, só lembrando que é só metade da turma que respondeu o questionário, então a gente espera que esse número de frequência de monitoria tenha sido maior, mas as monitores foram muito elogiadas. Em relação à prova, eu fiquei bastante satisfeita, teve algumas críticas, teve alguns problemas que eu acho que foram mais de digitação na prova, mas eu achei a prova muito boa, inclusive na forma como ela refletiu o aprendizado e o desempenho dos alunos. Eu não trouxe aqui, mas se a gente for ver a distribuição das notas, foi uma normal, né? Que é uma coisa positiva. Então, e a grande maioria das pessoas avaliaram positivamente a prova, né? A gente tem a grande maioria, né? A prova foi muito bem elaborada, com um tempo adequado. A gente teve um aumento de tempo de prova do semestre anterior para esse. Eu acho que a gente agora chegou no nosso momento, então a prova deve ter 3 horas de duração. Para alunos com necessidades especiais foi 4 horas. E nenhuma que não teve... 26% colocaram que a prova foi bem elaborada, mas o tempo foi curto, embora todos tenham conseguido responder todas as questões, tá? E algumas pessoas acharam que a prova não foi bem elaborada ou que o tempo não foi adequado. Mas, enfim, de uma forma geral, como professor, eu avaliei positivamente, acho que a prova não estava fácil e permitiu avaliar o desempenho do aluno durante o semestre, junto com as outras notas, obviamente. Em relação à adequação ao modelo remoto, a gente tem aqui também, na parte superior, né, a maioria com 4 e 5, algumas pessoas com 3, sobre essas adaptações para o ensino remoto, e sobre a coleta específica da anamnese pelo meio virtual, o que seria o pior, que seria muito prejudicial para o meu aprendizado, a gente não teve aqui marcação, e a gente chegou até ter uma porcentagem aí das melhores cotações, né, que seria o verde e o roxo, mas a grande maioria achou que foi satisfatório para o aprendizado. Conseguiram aprender, embora não substituísse, obviamente, a presencial na beira de leito. E para o próximo semestre? Professora. Oi, eu tinha 2 minutos. É meu último slide, tá? O que a gente tem para o semestre que vem? A gente continua nesse modelo, a princípio, de ensino remoto, pelo menos a grande parte dele. A gente mantém a anamnese com os voluntários, com essas limitações que eu comentei. O quadro docente incompleto, eu coloquei aqui uma interrogação, a gente tem 2 problemas com o quadro docente para esse semestre. Eu vou ter que tirar minhas férias de 2020 ainda, que eu não tirei. Então, eu estou organizando o cronograma de forma que isso não prejudique as tutorias. E a gente tem 2 professores substitutos e uma professora em licença maternidade. Dos professores substitutos, um deles ainda a gente não tem certeza se vai estar com a gente até o final do período, porque existe a possibilidade dele sair para fazer o doutorado. Então, a gente tem aqui um questionamento. A gente continua com um número reduzido de monitores, eu botei um asterisco aqui porque existe a previsão de abertura de edital, então, tendo essa possibilidade, a gente deve chamar mais vagas, ter mais monitores. A gente continua com o cansaço acumulado dos docentes e dos monitores, isso não é uma coisa a ser minimizada, isso pesa, né? A gente tem essa questão da transição para a prática. Eu estou tentando organizar o semestre, eu tinha planejado em tentar fazer uma semana de prática, ou seja, levar pelo menos uma vez vocês para a beira de leito no HPM. Se não for possível, a gente deve fazer uma prática presencial no campus, que aí seria a oficina de sinais vitais e ectoscopia. Mas isso aqui a gente está trabalhando, né? Eu até já deixei planejado aqui para a semana, uma semana antes do carnaval, que eu acho melhor do que depois do carnaval, porque o vírus vai estar circulando mais, né? Então, a gente está fazendo essa transição aqui, embora a minha ideia é que, majoritariamente, o semestre ainda seja virtual, né, online. Mas a gente vai avançar aí nesse quesito. E a gente tem um semestre menor, a gente tem um semestre que vai pegar um excelente recesso de Natal e Ano Novo, pelas datas que me passaram, e pega o carnaval, e tem a liberação do dia 16, por isso que eu estava ali, enfim... Está sendo um desafio acomodar toda a ementa, né, todo o conteúdo, junto com essas práticas de tutoria online ou presencial, nesse semestre menor. Então, como estratégias aqui, a gente vai tentar dar uma maior ênfase na impressão diagnóstica, que é onde a gente viu que onde eu percebi também na prova, e onde a gente viu que o pessoal ainda não está muito seguro e que a gente tem que dar mais ênfase. Eu vou tentar manter o Classroom, eu acho que ele funciona bem, e vencer essa resistência de outros professores de usar o Classroom.
tem essa possibilidade de fazer uma prática presencial, que a gente ainda não sabe se vai ser a oficina ou se vai ser na beira de leito para a coleta de anamnese. Isso vai depender, isso daí estaria programado para fevereiro, eu acho. Mas isso vai depender aí da situação pandêmica no município de Macaé. A gente teve elogios, a gente faz uma anamnese que é o professor que colhe, é online, uma pessoa convidada, e é o professor que colhe, simula uma consulta médica. E isso foi elogiado, teve gente até que sugeriu que eu aumentasse, mas é muito ruim para os alunos eles não conseguirem elaborar as próprias perguntas. Mas eu acho que como um modelo, né, ainda mais como uma primeira anamnese, é uma experiência válida, e aumentar o número de vagas para monitor assim que for possível. A gente está aguardando o edital. Então, essa é uma avaliação do que foi no semestre passado e o que a gente pretende, o que a gente está trabalhando em termos de desafios e como é que a gente pretende organizar aí a disciplina no próximo semestre. E aí eu estou à disposição para tirar dúvidas e para a gente discutir aí pontos importantes. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, viu, Mariana? A gente já tem alguns comentários aqui no chat, inclusive uma indicação da Gisele, Mariana, de um aplicativo que é gratuito, né, que a aula pode ser gravada sem conexão com a internet. Dá uma olhadinha aí no chat. Vou até anotar aqui. Mariana, obrigada. Eu tinha muito problema com instabilidade da internet e andei gravando, no começo gravei várias aulas e que eu achava que estavam boas e depois não estavam. Esse aplicativo você baixa ele e se você tiver alguma dúvida, você pode... Foi, na verdade, o marido da professora Fernanda, também é professor, que me indicou, você grava no silêncio, no horário que for melhor para você, sem internet, e depois a gente pega, ele vai baixar um arquivo, você salva no seu computador, depois a gente colocava no YouTube e mandava o link para os meninos, então foi uma libertação, assim, para mim, e diminuiu muito o meu estresse. Ele chamou o Cama, é super fácil de usar, mas se você precisar de qualquer ajuda, você fica à vontade. Mas no próprio PowerPoint também dá para gravar direto, né? Acho que ela está falando por causa das aulas síncronas, né, Maria? A aula não é pré-gravada, a gente dá aula sincronamente. Então, apesar de ser online, praticamente todas as nossas aulas de propedêutica são síncronas, tá? E aí, o que foi uma demanda lá eu esqueci o nome, do grupo de apoio aos alunos de necessidades especiais, eu, no primeiro semestre, eu tentei fazer uma aula gravada, dá para uma pré-gravada pelo PowerPoint, tudo direitinho, e dá para eles fazerem a tradução. Não funcionou. Mas aí, nesse semestre, como o aluno com necessidades especiais cursou de novo propedêutica, mas a facilitadora dele foi para a M5, no meio do período surgiu essa demanda de que as aulas fossem gravadas, são aulas síncronas, né? E aí, por conta do problema do Meet, que nem todo professor conseguia gravar, enfim, a gente acabou não conseguindo disponibilizar em tempo útil, a gente disponibilizou, acho que 2 ou 3 aulas do final do semestre que puderam ser gravadas, entendeu? Então, o problema não é gravar antes, o problema é com exceção de uma aula, todas as atividades de propedêutica são síncronas e devem continuar assim no semestre que vem. Mariana, deixa eu só te dar uma sugestão em relação à monitoria, porque o edital oficial da FRJ só abre a cada ano, né? Então, para esse semestre não vai abrir. Agora, se você tiver pessoas que já foram aprovadas no edital anterior, você pode incluí-los. Ou eu acho que dá para fazer uma prova interna entre vocês, eu acho que você pode conversar com o setor de monitoria. Eu já conversei com o setor de monitoria, porque não foi só em propedêutica. No semestre passado, por conta de todo o cansaço que está acontecendo, várias disciplinas tiveram uma busca mais baixa pelos alunos para serem monitores. Eu entrei em contato com o setor de monitoria, até essa informação útil, e eles têm previsão, sim, de abrir edital agora. Deve ser a informação que ou ia ser no final desse ano ou no início do ano que vem. E pelo setor de monitoria mesmo. Então, a gente está aguardando para ser uma coisa oficial e os alunos poderem ter o resultado. Mas não deve abrir só, assim, a gente vai poder pedir vaga em todas as disciplinas, pelo que eu entendi dessa orientação. Então, eu acho que até por uma questão atípica, né, eles vão abrir um edital extra, e aí deve estar no final do semestre ou no início no final desse ano, no início do ano que vem. Legal, bom saber. Obrigada. Gente, continuem colocando os comentários no chat. A gente vai entrar com a fala do Jordão agora. E aí, após a fala dele, a gente abre para a gente discutir mais um pouquinho, tá? Vamos lá, Jordão. Oi, gente, bom dia.
Eu fiz, então, nesse período, algo semelhante ao que eu fiz também no período passado, quando eu apresentei. Eu pedi que o pessoal colocasse todas as sugestões, né, as reclamações, assim, no arquivo do Google Docs. Então, eu não tive acesso a quem escreveu o quê, né? Eu só abri o documento e, na verdade, é anônimo, então cada um escreveu o que achou né, que deveria falar. Então, assim, eu vou apresentar a vocês, mas só lembrando que tudo que eu estou falando aqui é um grande entre aspas, tá? Porque eu estou repassando para vocês os comentários do restante da turma, né? Eu não fiz alteração no que eles escreveram, então eu vou ler basicamente da maneira como foi colocada lá. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Jordão. Tá. Sim. Tá bom assim, gente? Tá bom, né? Tá ótimo. Dá para visualizar. Então, eu vou começar aqui pela de mecanismos, né? O pessoal colocou assim: as aulas foram muito boas e houve muita disposição dos professores em tirar as dúvidas. A discussão de casos clínicos evoluiu e se tornou um momento de muito aprendizado. Os professores terem ouvido a turma com relação à maior demanda de tempo para a realização da prova foi um ponto muito positivo. Os professores se mostraram preocupados com o nosso aprendizado em meio ao grande volume e à complexidade de aulas desse período. Muitos deles tornaram suas aulas mais objetivas, o que foi benéfico. Muita profundidade na disciplina de imunologia, o que tornou mais complexo o aprendizado e a resolução das provas. Com relação à prova integrada, não percebi de fato uma integração, apenas uma prova com todas as questões juntas. E precisam melhorar na divulgação das notas no prazo, né? Agora, esses daqui foram os comentários de mecanismos. Eu vou passar agora para farmacologia. Provas coerentes e bem feitas. As aulas foram boas e a atividade avaliativa coerente. As aulas foram muito didáticas e atualizadas. Além disso, elas nos aproximaram com a clínica, permitindo que nós entendêssemos o funcionamento dos principais fármacos do nosso dia a dia, e tudo isso em tempo hábil, tendo em vista o ensino remoto. O trabalho foi uma ótima proposta e também muito proveitoso para quem estava ouvindo. A professora foi muito atenciosa, sempre valorizando em primeiro lugar o aprendizado do aluno. Também se dispôs a tirar dúvidas ao vivo em diversos momentos. Agora eu vou passar aqui para a propedêutica. As aulas de relação médico-paciente são repetitivas e muito extensas. Poderia ser apenas um trabalho escrito e uma aula de debate sobre o assunto. Senti falta da parte teórica em algumas aulas de propedêutica que foram feitas com base em casos clínicos. A discussão de relação médico-paciente poderia ser encurtada com mais depoimentos em cada aula. O tempo restante poderia ser utilizado para discussão de casos clínicos pertinentes à prática médica. Achei a correção da prova incoerente em alguns pontos que foram discutidos na tutoria. Senti falta da comunicação das monitoras com a tutoria. Em alguns momentos, algo discutido por elas foi considerado incorreto na tutoria. Ficou confuso. O ato de realizar a anamnese possui fatores que variam muito de pessoa para pessoa e, portanto, de tutor para tutor. Percebi que esse aspecto não foi levado em consideração na hora da correção da prova. Exemplo, informações que eu não coloquei na história da doença atual por ter entendido na tutoria que pertenceriam à história familiar ou à revisão de sistemas. Achei que a falta de disponibilização de slides e a gravação das aulas dificultou na hora do estudo mais ativo. Aqui, gente, eu vou só fechar as aspas rapidinho, porque a pessoa colocou isso daqui, que houve falta de disponibilização de slides, mas, na verdade, a gente tinha vários dos slides no Classroom. O que a gente não tinha era a gravação de aula, mas desde o início do período a gente já sabia que seria dessa forma. Então, vamos lá. O aprendizado que tive nessa disciplina foi muito importante e as tutorias foram muito proveitosas, mas para tornar o aprendizado mais tranquilo e suave para outros alunos que estão por vir, acredito que há necessidade de mais diálogo entre os professores para que sejam passados formas alternativas de escrita de anamnese, pois acredito que ela varia de acordo com o modo de escrita e vivências de cada um, pois é um aspecto que dificulta muito na avaliação em que há um certo padrão. Para melhorar isso, posso dar uma sugestão.
seria muito bom que em diferentes aulas ao longo da disciplina, métodos de escrita de anamnese fossem repassados para os alunos. Por exemplo, professores redigirem anamnese de casos em aulas, com o próprio professor escrevendo, não para copiarmos, mas para nos dar mais direções no início, pois começando buscamos em diversas fontes para tentar entender como começar a escrever, o que adicionar, o que perguntar para paciente, entre outros. Apesar de ter uma aula inicial com esse intuito, a anamnese é algo tão essencial e sério para a formação que seria de muito benefício mais aulas com esse objetivo. Como relato pessoal, a sensação de estar perdido nesse início da disciplina já afeta a confiança do aluno, muito necessária para a construção do aprendizado ao longo do período e primeiros contatos com os pacientes voluntários. Eu vou só voltar aqui, então, fechar a apresentação para eu poder falar, né, enquanto representante, assim, o que eu percebi, né, uma coisa que, inclusive, nós até falamos na última apresentação de caso clínico de mecanismos, a gente deixou claro, assim, foi um senso comum na turma, que eu acho que a M4 foi o período de mais aprendizado que a gente teve até agora, assim, tanto em função das disciplinas mesmo serem, assim, muito mais próximas, parece, da área médica, e isso faz com que a gente tenha, eu acho que até mais interesse de buscar, enfim, só que realmente é um avalanche, assim, na nossa cabeça, né? A gente vem a M1, M2, M3, apesar da M1, por exemplo, ser um período muito difícil, todo mundo fala da M4, mas eu acho que a gente não bota muita fé. Aí, quando ela começa, a gente se desespera, porque é uma coisa, assim, sobrenatural. Mas eu acho que foi um senso, né, em relação à turma inteira, até porque eu conheço realmente a turma, o pessoal está sempre em contato comigo, então foi muito aprendizado mesmo em todas as 3 disciplinas, né, tanto mecanismos, quanto farmaco, quanto propedêutica. Algumas coisas, inclusive aqui do feedback, eu particularmente não concordo, sabe? Eu acho que os professores todos, de maneira geral, eles tiveram sempre muita... uma boa vontade muito grande de ajudar todos nós, todos de mecanismos, a Mariana, os outros professores de propedêutica, a professora Paula, tiveram realmente essa vontade de ajudar, e eu acho que isso ajudou muito, né? Principalmente num período difícil como o 4º período né? E além disso, uma coisa que eu acho, assim, essencial foi a parte da comunicação, né? A gente não teve nenhum problema de comunicação na M4 como a gente teve nos outros períodos. Eu digo isso assim, porque eu que estou mais de frente com os professores, né, pela questão da representação de turma, em outros períodos eu tinha professores, como eu mesmo comentei, que nunca nem responderam um e-mail. A gente não teve nenhum tipo de problema como esse na M4, né? O contato sempre foi muito próximo. Então, assim, eu acho que, na verdade, a grande questão da M4 é a dificuldade, mas o saldo é muito positivo, no fim das contas, né? A gente sai muito cansado, as 3 semanas passaram, parece que foram 3 dias só, e a gente já está tendo que começar a M5, tipo, amanhã, né? Mas, assim, de maneira geral, foram esses os comentários da turma. Enfim, é isso, gente. Estou aí à disposição se quiserem comentar alguma coisa. Oi, Jordan, muito bom o teu retorno, né, como representante, muito bom também ouvir a fala dos teus colegas, que isso nos ajuda a pensar esse semestre agora que começa, pensar em algumas alterações, o que mantém, o que modifica, é muito importante. Então, a gente pode abrir para discussão, né? Eu não vi aqui nenhuma dúvida no chat, só algumas indicações, né? Quer falar, Mariana? Posso começar, então? Eu notei aqui algumas coisas das falas do Jordan, que ele trouxe. Eu queria fazer algumas ponderações aqui de algumas dificuldades que são inerentes da propedêutica, né? Primeiro, disponibilizar slide. Assim, a gente estuda para a prova pelo slide, mas eu acho, pela minha vivência de estudante de medicina e de médica, que a faculdade é o momento de ir para o livro. Aliás, é o grande momento de ir para o livro, porque vocês acham que vocês vão estudar isso no livro depois? Não, depois vocês vão ficar se atualizando a partir de artigo, vocês vão ter os livros das especialidades, dos interesses de vocês, então a hora de ir para o livro é agora. Então, eu não sou fã
dessa disponibilização de slide e principalmente gravação de aula, tá? Se você não quer estudar pelo livro, tem vários outros mecanismos, assim, você tem YouTube, podcast, sobre o tema que você quiser. Então, assim, eu realmente não sou a favor, eu não acho que acrescenta para o estudo de vocês, embora facilite para a prova, mas para a habilidade de estudo que os alunos têm que desenvolver na medicina, não é uma coisa que compensa a longo prazo. Então, infelizmente, a gente vai continuar sem disponibilizar slides, e o estudo é pelo livro, pelo material de referência. A gente sempre dá antes das aulas, e o momento de ir para o livro é agora, gente. Depois, na residência, vocês não vão ter tempo de tomar banho. E achar que vai para o livro depois que se formar é uma ilusão, tá? Outra coisa que eu queria comentar é a respeito dessa questão da monitoria. A gente tem que lembrar que os monitores são alunos, eles não são professores, eles também estão aprendendo. Inclusive, uma das grandes ganhos que a gente teve ali na monitoria foi o crescimento dos monitores na realização das anamneses deles, né? Então, isso pode acontecer, o monitor ele pode dar uma informação errada. E aí a gente obviamente considera isso, e é um aprendizado para todo mundo, para vocês, alunos, e para os monitores que também são alunos. Então, isso pode acontecer, tá? E aí a gente vai resolvendo essas dúvidas. Não são só os alunos que cresceram, os monitores também cresceram muito, tá? Outra coisa que eu queria comentar, a anamnese, o grande desafio da anamnese é que a gente está tentando ensinar uma anamnese, mas existem uma infinidade de anamneses, e a anamnese ela tem um estilo próprio também, que cada um implementa. Então, é uma coisa bastante difícil ensinar e corrigir a anamnese. E existe, sim, variabilidade entre os professores. Eu sempre fico na dúvida se é melhor o aluno ficar com o mesmo tutor o semestre inteiro, que ele vai aprofundar melhor e ter uma relação, ou se seria melhor ele fazer um rodízio. É uma das dúvidas, uma das ideias que eu tenho aqui em relação à tutoria, porque aí no rodízio ele teria a vivência de experimentar diferentes professores e diferentes estilos. Mas isso é um desafio enorme e já está muito melhor do que era antes, tá? Mas o que a gente precisa, a grande menção aqui, a grande coisa da propedêutica é ensinar que a anamnese é uma coisa viva e imutável. Então, vocês aprendem que um dado entra numa determinada categoria, mas se aquilo for mais importante, relevante, ele pode sair e entrar num lugar de mais destaque. Então, a rigidez da anamnese é uma coisa que não existe, ela é flexível, desde que as mudanças façam sentido. Então, é desafiador, sim, isso daí é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar em termos de coerência, desde que eu entrei na faculdade aqui, tá? Mas a gente tenta levar isso em consideração. E, geralmente, os erros que a gente coloca, que a gente aponta, marca como erro, a gente fundamenta aquilo, porque que a gente não achou aquela melhor solução. Ou então, a gente tenta sempre mostrar para vocês por que a gente acha que a outra solução é melhor. Então, se isso acontecer, os alunos têm que perguntar, eles têm que mostrar que eles não estão entendendo e aprender. Porque não vai ter uma receita de bolo única, um padrão, né? Não é matemático isso, né? Então, tem sim uma fluidez da anamnese que a gente tem que manejar. E isso, às vezes, torna difícil a correção. Em relação a modelos escritos, a gente tem muito pouco tempo, gente. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia fazer uma coisa mais gradual. Mas o mais importante é que vocês comecem a escrever a anamnese. Todo mundo entra em propedêutica perdido e assustado. Ainda mais quando vê o que tem que fazer até o final do período. Então, isso daí não é uma coisa que um aluno sente. Todos os alunos sentem. Mas confiem no método, né? O pessoal que está entrando aí na M3, pergunta para o pessoal da M4. A grande maioria conseguiu sair da disciplina fazendo uma anamnese muito satisfatória. Então, apesar da sensação de estar perdido, isso é normal. E isso é uma coisa que a gente pede a confiança de vocês, que vocês confiem no método. Porque o método leva vocês a algum lugar, tá? Eu não consigo colocar... Eu vou tentar inserir. A gente já tem uma aula de HDA que mostra um exemplo. No período passado, a gente não conseguiu escrever ela toda juntos, porque a aula era mais lenta por conta dos intérpretes de Libras. Esse semestre, a gente vai tentar ver se consegue encaixar e fazer uma HDA juntas na aula, né? E a gente vai ter o dobro de aulas. A gente vai ter mais uma aula de impressão diagnóstica e diagnóstico diferencial. Então, a gente acha que isso ajude vocês a treinar. Mas vocês têm que escrever. Vocês só vão superar esse medo, se achar, escrevendo a anamnese. Por isso que a gente não perde, não investe tanto tempo assim em exemplos, tá bom? Eu só queria justificar isso.
E eu vou dar uma olhada nessa questão das aulas baseadas em casos clínicos. Eu não sei se eles estão se referindo às aulas que foram dadas pelos monitores, especificamente, ou se outros professores deram aula também só baseada em casos clínicos. Mas eu vou tentar ver isso e a gente vai tentar corrigir. Se depois, Jordão, eles puderem me apontar quais foram as aulas que eles sentiram maior falta da parte teórica, né? Se puder me indicar isso, que aí eu faço esse apontamento nessas aulas específicas. Porque eu acho que tem aulas que estão bem boas. Então, se puder me especificar, isso me ajuda. Tá? São esses comentários que eu queria fazer. E o pessoal, Jordão, o que você acha dessa ideia de fazer rodízio de tutor? Você acha uma boa ou não? Você que já passou? Porque essa é uma ideia que de vez em quando surge, mas eu nunca tive coragem de botar na prática. Professor, eu não sei, assim, o que eu acho disso, para te falar a verdade, porque eu achei que, por exemplo, a nossa tutoria eu achei muito proveitosa, então eu não sei se a gente ficar também pegando um pouco do estilo de cada professor, se a gente, no fim das contas, chega, depois das 10 anamneses, mais confuso do que esclarecido, entendeu? Eu acho que como o período, de certa forma, também é muito curto para a gente aprender uma coisa que é muito importante, eu acho que, de repente, seria mais proveitoso, nesse momento, a gente aprender com um professor específico, né? Como é que a gente pode fazer determinadas coisas. E aí, ao longo, até da faculdade mesmo, que a gente vai precisar fazer outras. E aí, depois, na prática, a gente adaptar de acordo com o nosso estilo, do que a gente, nesse momento em que a gente não sabe, entre aspas, nada, a gente ter que ficar pipocando de um para o outro, porque eu acho que... porque, assim, eu também sou muito sistemático. Eu prefiro estar aprendendo aquela coisa ali com uma pessoa e depois eu sair e, sei lá, tentar fazer alguma adaptação. Eu acho que é mais proveitoso da maneira como está agora. Mas aí eu não sei se, de repente, seria viável tentar fazer alguma experiência, tentar fazer umas 3 tutorias, assim, que fizesse um rodízio e depois fixasse mais com algum. Mas eu acho que nesse primeiro momento a minha opinião é essa. Eu acho que ficar com um só é melhor do que ficar fazendo rodízio. Mariana, a Thaís fez um comentário aqui no chat, né? Eu acredito que um tutor só é legal, porque desenvolve uma relação importante entre o aluno e o professor. Eu me senti muito à vontade para perguntar e aprender com o meu tutor, concordo com o Jordão. Obrigada, Tiele, também. Eu vi que você respondeu, Tiele, não? Foi a Thaís. Foi a Thaís. Eu também, a minha tendência é achar isso, que é melhor manter um tutor só, mas a gente cai nesse problema, assim, de vícios de estilo, principalmente vícios de estilo que o professor tem. Mas a gente tem uma padronização e a gente trabalha essa padronização entre a gente docente, mas às vezes é difícil aderir todo mundo, né? Obrigada, pessoal. A Daniele quer falar. Pode falar, Daniele. Oi, gente. Então, eu acho muito legal a gente ter esse feedback, né, dos alunos sobre como, né, as observações dos alunos, como nas disciplinas andaram. Então, eu agradeço todos os comentários sobre mecanismos. E o que eu queria dizer, assim, a gente fala no início, e aí eu espero que tenham aqui alunos que vão para M4, agora de 2021.2, e realmente entendam que o M4 é complexo. Vocês acreditem no Jordão, porque vocês, como o Jordão mesmo falou, vocês não acreditam muito que o M4 é complexo. E falando mais especificamente de mecanismos, como vocês viram, são 4 unidades, né? Tentando se integrar ali para passar os conhecimentos para vocês. Então, é muito extenso, é uma disciplina com muito conteúdo, né? Uma disciplina com muitas avaliações, com muitas coisas. Então, o que a gente... E as unidades são diferentes, né? Então, tem unidades dentro do mecanismo que são bem mais complexas, né? Então, o que a gente recomenda sempre é se organizem, estudem com antecedência. Se a aula é síncrona, acompanhem lá bonitinho sua aula síncrona, anote suas coisas. Se a aula é assíncrona, vejam os vídeos nos dias direitinho, acompanhando, né? Já estudando, né? Normalmente, às vezes dá, às vezes não dá, mas normalmente os vídeos são mais curtos que o tempo de aula. Eu falo, às vezes não dá, porque eu sei que microbiologia, às vezes, tem muito vídeo, porque a gente sabe que é muita matéria de microbiologia, né? Mas a gente faz o máximo para colocar aquilo de forma mais objetiva, né? Para que
vocês tenham um tempo para não só assistir aquele vídeo, mas também fazer, né, suas anotações e realmente absorver aquele conteúdo. Mas, de maneira geral, agradeço ao feedback, né, o que eu acho super importante, e o pessoal do M3, no M4 se organizem, qualquer coisa falem com a gente, como o Jordão falou, nós somos muito abertos, a gente responde, e é isso que a gente quer, né, a gente está... Não sei como é que vai ser totalmente esse período, a gente ainda está meio perdido, essa questão de remoto, que vai ser presencial, o que não vai ser, mas, de qualquer maneira, a gente tenta o máximo ficar perto de vocês e solucionar as dúvidas e tudo mais, tá bom? É isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Muito bom, Daniele. Jordão, eu queria pedir para você compartilhar esse documento de avaliação conosco, poderia ser? Acho que é importante, né, a gente ter esses dados. A Paula quer falar, depois a Gisele. Os estudantes que quiserem comentar também, tá, gente? Pode se inscrever. Se não quiser falar com o microfone, pode fazer o comentário no chat que a gente lê. A Mariana está pedindo para você responder, Jordão. Quantos alunos responderam a esse questionário? Então, na verdade, eu não tenho como saber, porque eu compartilhei com eles o Google Docs aqui, mas eles não precisavam fazer login nem nada disso, porque eu queria justamente que eles ficassem à vontade. Então, eu não tenho como ter esse controle do número de pessoas que fizeram alteração, nem nada disso. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui agora no chat. Jordão, no futuro, se puder, você pode até fazer uma coisa bem ampla e aberta, mas pelo menos numa coisa que você consiga quantificar, porque para a gente é importante a gente saber quão representativa esses comentários estão sendo da turma, entendeu? Obrigada. Isso. Paula? Oi, eu queria também agradecer os comentários da disciplina. Já estou em contato com o Orlando, que é o representante da M3, né? Amanhã já é a primeira aula da disciplina. Agradecer o Jordão pela disponibilidade, né? Como representante, foi um canal muito acessível, a gente se falava através do WhatsApp também para resolver as questões mais imediatas com a turma, né? Eu acho que é isso. Só agradecer mesmo. Acho que eles realmente tiveram um bom aprendizado nesse período. Foi uma turma ótima. Parabéns. Gisele? Oi, gente. Também queria agradecer a avaliação, mas assim, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, porque a gente está num período de reavaliar a programação para esse semestre que já está começando hoje. E, assim, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser o retorno das práticas. Então, eu queria fazer uma pergunta mais específica, principalmente para os meninos, para o Jordão, para a Tiele e os outros que eu não estou vendo se estão aqui, em relação à atividade específica do bloco 1, porque a proposta da atividade obviamente que seja uma coisa mais lúdica e por isso mesmo mais leve de fazer, mas o objetivo na proposição é que, ao seguir o roteiro, que vocês consigam visualizar e fazer conexões reais. E eu estou questionando, a Daniela, a Fernanda, a gente está questionando se isso seria importante a gente manter nesse próximo período, que a gente ainda não sabe, porque ela é correspondente à parte básica de microbiologia. Então, quando a gente pede para vocês fazerem um modelo de quaisquer materiais que sejam, a ideia é que vocês, quando respondam lá, por exemplo, sobre vacina, que isso auxilie no entendimento e na fixação, por exemplo, de por que o material da cápsula é usado para induzir o sistema imune, entende? Por que um determinado antimicrobiano, ao interferir na parede, quando você faz um modelo de gram positivo e gram negativo, por que determinados antimicrobianos são mais eficazes contra gram positivo, porque tem mais peptidoglicano? Vocês estão entendendo? Que, assim, na proposição, o objetivo não é só fazer um modelinho e ficar brincando de massinha, é que vocês, ao manipular, consigam visualizar isso. A gente estaria vendo isso num gram, mas a gente não está podendo. Mas eu tenho questionado se isso é uma coisa se o objetivo está sendo, porque os modelos ficaram ótimos, eu mandei um para a Dani, um exemplo para que
isso pudesse ser visto, como a qualidade ficou boa, mas eu gostaria de um feedback se essa conexão está sendo alcançada, porque para a gente manter ou não nesse próximo semestre. Vocês estão entendendo qual é a minha dúvida? Assim, que eu queria uma coisa mais objetiva mesmo. Não, Gisele, não, dá trabalho, e no final das contas, se fosse só um roteiro, seria a mesma coisa. Eu gostaria de um retorno honesto, assim, honesto, não que vocês não sejam honestos, mas assim, às vezes a gente fica com dedos para dar um retorno que é super importante para a gente. Obrigada. Jordã? Então, eu achei que a atividade do bloco 1, ela foi uma das mais trabalhosas, assim, que a gente teve ao longo do período, né? Porque realmente tinha bastante coisa para fazer, só que eu acho que foi positiva a experiência que eu tive, particularmente, né? Fazendo, no sentido de aprendizado, porque eu acho que, como a gente também está sem aula prática nenhuma, de nada, eu acho que o fato da gente ter podido colocar a mão na massa com alguma coisa ali, isso me ajudou um pouco a absorver algumas coisas que eu acho que se eu tivesse visto só pelo slide ou só pelo livro, eu não teria absorvido da maneira como foi. Uma coisa que eu acho que seria proveitosa para a próxima turma seria, de repente, por exemplo, nas instruções, está mais... como é que eu posso dizer? Não é mais bem descrito, mas uma coisa mais orientada para o que eles deveriam de fato fazer. Porque, por exemplo, eu lembro que teve uma aula de tirar dúvida, que eu até levei isso aos professores de microbiologia, que eu falei assim, nossa, eu tive mais dificuldade às vezes, eu levei mais tempo procurando se existia, por exemplo, um diplococo gram positivo, gram negativo, do que tentar achar alguma espécie, do que de fato fazendo aquilo ali, né? Colocando a massinha, tirando a foto, fazendo, né, aquela coisinha ali. Então, eu acho que, às vezes, a gente poderia ter mais bem orientado isso para que a gente não precisasse passar tanto tempo, porque, assim, gente, eu fui quase na Deep Web para achar algumas espécies, entendeu? Então, eu acho que se falasse do tipo, de repente, olha, isso daqui você deixar claro que tem exemplos que não são, que na verdade não são tão importantes na clínica. Entendi, eu concordo com você. Exatamente. Eu acho que se fosse mais direcionado assim, olha, gente, não precisa falar desse, porque isso daí só tem lá, sei lá, no ambiente, não vai infectar o ser humano. Porque a gente, como está no bloco 1 ainda, a gente acha que até aquilo ali que está no vulcão, ele pode infectar a pessoa. Então, assim, eu acho que se fosse mais bem direcionado nesse sentido, eu acho que otimizaria o tempo do pessoal. Mas eu não acho que deveria ser removida a atividade, pelo menos eu, particularmente falando, acho que serve bastante para o aprendizado, já que a gente está sem prática, não pode ver no microscópio, não pode fazer nada nesse sentido. Só trazendo aqui alguns comentários do chat, aí você pode falar, pode ser, Kelly. A Thaís falou, eu achei a atividade bem proveitosa, professora, bem cansativa, Cacá, mas eu considero que aprendi bastante. Ela mesma concordou com Jordana. É verdade, Jordana, deixar claro os que não têm vai ajudar bastante. E a Júlia comentou, concordo com o Jordana com essa questão das instruções. Eu não me toquei muito bem dessa associação da vacina, e essa questão das espécies também me tomou tempo. Eu achei a intenção da atividade ótima, mas no meu caso não achei tão proveitoso no final das contas. Achei um pouco cansativo também, visto o volume de conteúdo. O Marcos falou, eu achei a construção do modelo trabalhosa, ainda mais levando em conta todas as outras atividades do semestre. No entanto, acho que valeu o aprendizado. Também concordo que as instruções deveriam ser mais claras. A Thierry quer falar, pode falar, Thierry. Não, deixa eu só retroceder aqui, que a professora Mariana perguntou sobre o rodízio, e eu também não sou muito a favor, não. Acho que é interessante ficar só um professor, né, na tutoria. Em relação ao trabalho de micro, eu sou um pouco suspeita, porque eu adoro esses trabalhos manuais, né? Então, eu gostei bastante. Até vou mostrar aqui para... Peraí, já sumiu aqui para mim. Que me ajudou, eu até deixei aqui como modelo essa parte aqui de gram positivo e gram negativo,
que me ajudou bastante para reformular. E eu tinha esquecido dessa questão dos modelos que o Jordão falou, que realmente tomou bastante tempo para pesquisar. Eu acho que tem que mudar só essa questão da instrução. Fora isso, eu gostei muito do trabalho. Ele demandou um tempo, sim, mas eu gosto muito de trabalhos assim, manuais, um pouco lúdicos. E me ajudou. Eu toda hora ficava olhando esses modelinhos, assim, porque a gente fica um semestre inteiro tentando gram positivo, gram negativo, fica assim, né? E me ajudou bastante. Mas eu gostei, por mim, continuaria. Eu vou tentar deixar mais claras as conexões, porque, assim, o objetivo era esse mesmo, que vocês pudessem fazer essas conexões com virulência, com vacina, com antimicrobianos e com outros aspectos. Mas a gente vai tentar, né, Dani, deixar mais claro ainda e tirar um pouco do peso dos exemplos, porque eu concordo que tem alguns que são muito comuns, né, vão ser na prática médica de vocês e outros não. Mas, assim, de uma forma geral, quando não apareciam os exemplos, isso, como eu sabia, isso não foi levado em consideração, né? O importante mesmo eram as outras conexões. Mas eu agradeço, então, acho que por esse semestre a gente vai manter. Eu agradeço o retorno de vocês. Muito bom. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Alessandro. Pode falar, Em relação a isso que a professora Gisele falou, é que eu acho que para os professores, como vocês já estão muito acostumados com isso, e na cabeça de vocês conseguem fazer uma associação muito rápida sobre o que tem, o que não tem, o que infecta e o que não infecta, é só para ter essa sensibilidade maior também em relação ao aluno que está chegando, porque é claro que a gente tem uma noção das bactérias, o que é, as mais comuns, mas quando a gente entra no módulo de microbiologia, a gente ainda está muito cru, então a gente não consegue fazer essas associações. Eu acho que talvez seja por isso que na hora vocês às vezes nem se atentaram para esse tipo de instrução, né? Mas para gente que realmente não conhece, acaba dificultando um pouquinho mais. Eu acho que só essa questão da instrução já vai ajudar muito o pessoal agora que está entrando na M4 a ter um aproveitamento maior mesmo. Ok. Jordão, eu vou aproveitar aqui a deixa e tirar algumas dúvidas com relação à relação médico-paciente, né? Esse semestre também eu senti as aulas repetitivas, porque a gente mudou a metodologia. Semestre passado, a gente fazia todas as apresentações em um dia, pegava os conceitos principais e eles eram discutidos nos outros encontros, né? Neste semestre, a gente fez a apresentação de narrativas aula a aula, né? Talvez isso tornou, né, as temáticas um pouco mais repetitivas. Minha pergunta para vocês que passaram, né, por a ideia das narrativas no caso, seria interessante a gente voltar para o modelo anterior, pelo que eu vi foi uma das sugestões, né, apresentar tudo no encontro e aí sair discutindo, inclusive discutindo casos clínicos, né, em outros encontros, é isso? Professor, assim, eu não sei como é que foram com os outros períodos, né, esse esquema que foi feito, mas o que eu senti, assim, pela minha parte e pelo pessoal também que está mais em contato comigo, é que a sensação que dava era que depois que a gente fazia a nossa apresentação, né, depois que, por exemplo, eu lembro que eu fui da primeira semana da tutoria do Ramon, a sensação que eu tive é que depois que eu apresentei, a disciplina meio que acabou para mim. É como se eu estivesse indo para a aula de relação médico-paciente, mas eu via o pessoal apresentar, mas às vezes a gente acabava voando um pouco, assim, nosso raciocínio, começava a pensar em outra coisa, devagar um pouco, porque, assim, realmente houve essa repetição. Acaba que a gente, todo mundo fez uma coisa muito parecida. Era sempre um ponto positivo, um ponto negativo, de uma narrativa. Eu não sei se, de repente, ao invés de colocar tudo no mesmo dia, será que não seria mais interessante a gente trazer outros temas, né? Às vezes, não necessariamente fazer algo muito individualizado do jeito que foi, né? Um aluno chegar e apresentar, mas eu não sei, temas diversos em relação a essa relação médico-paciente. Por exemplo, o meu caso, ponto negativo, eu trouxe um relato que foi da minha mãe, que foi de violência obstétrica, né? Então, assim, será que não seria interessante a gente falar de outros
de outras coisas, assim, falar, não, um grupo vai falar sobre violência obstétrica. Então, pega, sei lá, um grupo, às vezes, de 3, 4 pessoas, não precisa ser um grupo muito grande, mas eu também acho que não precisa ser individualizado, porque a gente ter 30 seminários, por mais que eles sejam curtos, isso é muito cansativo, né? Assim, nós todos somos alunos, a gente sabe que, às vezes, a gente assiste 1, assiste 2, 3, no quarto, a gente já não tá muito mais meio que prestando atenção, a gente tem que se forçar a estar ali. Às vezes o tema é interessante, mas é cansativo pelo contexto que a gente está, o contexto de estar na frente do computador, às vezes a gente está o dia inteiro, relação médico-paciente também era no período da tarde, então a gente já vinha desde de manhã tendo aula, e aí chega de tarde para ver não sei quantas apresentações, isso daí é cansativo, eu acho que tanto para nós quanto para os professores, né, para os tutores que estão dando aula para a gente. Então, eu acho que poderia ser proveitoso, assim, se eu tivesse que dar uma sugestão, eu não faria nem de um jeito nem de outro, né? Eu acho que tentaria pegar alguns temas, assim, que são mais chaves em relação a essa relação médico-paciente e tentar fazer uns grupos um pouco menores, às vezes uns trios, uns quartetos, e aí, a partir daquilo ali, debater, não sei, parte de ética, violência obstétrica. Eu acho que existe uma infinidade de assuntos que poderiam ser abordados para, às vezes, direcionar um pouco mais o debate, o aprendizado aí. Perfeito. É mais ou menos o que a gente fez no semestre anterior. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, viu, Jordana? Gente, mais algum comentário? Eu ia perguntar se alguém da M3 que esteja aqui tem alguma dúvida, quer falar algum comentário, porque, enfim, às vezes tem gente aqui da M3, eu sei que o Orlando eu já reconheço. Se vocês têm alguma dúvida, enfim. Olha, a Júlia fez um comentário aqui, deixa eu só ler o comentário dela, a gente pode entrar. Pode ser, Jordana? Eu gostei do meu grupo de relação médico-paciente, porque conseguimos trazer várias áreas que se complementavam, mas não se repetiam. Homofobia, gordofobia, os relatos foram até bem emocionantes. Mas a discussão após a apresentação, ao meu ver, que ficou repetitivo. Não tem dúvidas, professora, obrigada. O Orlando está pedindo desculpa. Tudo bem, Orlando, não tem problema, pode falar agora. Então, mais uma vez, bom dia a todos, né, que estão aqui presentes. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida. A princípio, a dúvida que está norteando mais a turma, de uma forma geral, é essa questão da aula prática, que eu já falei com a professora Lilian, falei também com a professora Milena, e, no geral, eu tenho boas expectativas com relação ao período. Eu fiquei até bem animado com relação a esse seminário. Me deu mais expectativas positivas e estamos aí para tentar construir um período ainda melhor. Sejam todos bem-vindos aí da M3, agora M4, sejam muito bem-vindos. E o pessoal que está indo para a M5, muito boa sorte, eu vejo vocês na M7. É isso, a gente queria agradecer aqui a participação de todos, de todas e de todos, as sugestões. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui, Mariana. Professora Mariana, no primeiro encontro você já vai designar os tutores para cada aluno? Lucas, eu vou explicar tudo no nosso primeiro encontro, mas são vocês que vão se organizar em grupos. A gente deve ter, a princípio, 5 grupos. Eu tenho que ver o tamanho dessa turma direitinho, mas a princípio devem ser 5 grupos, 2 na terça e 3 na quarta. Então, mas quem vai dividir os grupos, eu geralmente entrego essa responsabilidade para vocês e dou um prazo aí que vocês depois vão ter que me entregar a lista de alunos. Mas eu deixo vocês se organizarem, tá bom? Professora Gisele levantou a mão. Eu só queria dizer para os meninos que foram para o M5 desejar um ótimo período
e dizer que a gente vai estar sempre à disposição e que não vejo a hora da gente se encontrar pelos corredores, porque a gente conhece, mas não conhece. E, poxa, não vai ter um churrasquinho de final do básico. Mas, brincadeiras à parte, eu queria desejar boas-vindas para os meninos que estão vindo da M3 e dizer para não virem assustados, porque é um período denso, mas que a gente sempre faz de tudo para que o aprendizado e as condições para todos nós sejam as melhores possíveis e tentar minimizar esses problemas aí da pandemia, que está deixando todo mundo mais ansioso, né? Então, ótimo período para a gente. Ótimo período para a gente, Gisele. A Paula está desejando boa sorte aqui a todos na farmacologia. Que o pessoal arrase, né, na farmacologia clínica. Um abraço a todos que vieram hoje, gente. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo retorno de vocês. O retorno de vocês é muito importante. Jordã, Tiele, Júlia, Thaís, que falaram aqui no chat, Orlando. Muito obrigada. A gente se encontra nas atividades da tarde, né, que começam a 13h. Mariana, você vai estar lá com a M5, né? Não?